Sejam bem-vindos a este tempo de aprendizado e capacitação com os ensinos fundamentais da Igreja Dove. Que você possa ser equipado e inspirado a plantar e edificar igrejas que impactam e transformam vidas. Prepare o seu coração para receber de Deus e ser profundamente edificado neste momento. Nessa sessão, estaremos falando sobre a formação de filhos e filhas espirituais. Em Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6, diz o seguinte: Vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias, antes que venha o grande e temível dia do Senhor. Ele fará que o coração dos pais se volte para os seus filhos, e o coração dos filhos para os seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra, separando-a para a destruição. A gente vê que nesse versículo que há algo muito forte no coração de Deus, que é a união, o juntar, o unir do coração dos pais com o coração dos filhos. A paternidade espiritual é a coisa mais importante que os líderes da igreja podem fazer para que o corpo de Cristo funcione como uma família. Nós temos enfatizado em várias sessões que nós não somos uma instituição, temos uma organização, temos uma estrutura, mas não somos uma instituição como igreja, nós somos família. E uma das coisas mais importantes, se não a coisa mais importante, que devemos enfatizar como líderes, especialmente no DNA da nossa igreja, é a paternidade espiritual. E é isso que nós vamos estar falando um pouco mais nessa sessão. O Senhor está voltando os corações, vimos nesse versículo que o Senhor está voltando o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Isso é algo que Deus está continuamente fazendo de geração em geração. Foi isso que Ele fez no princípio, quando o seu povo estava caminhando no deserto. Foi isso que Ele fez quando o seu povo estava vivendo no exílio. Foi isso que Ele enfatizou através de Paulo, a maneira como Paulo lidava com seus discípulos, com líderes que ele colocava em diversos lugares. Ele muitas vezes se relacionava com ele e escrevia com o termo filhinhos, meus filhos. Então essa relação de pais e filhos está bem dentro do coração de Deus. Muito de quem eu sou hoje, muito de que há na minha vida é fruto dessa dinâmica. De pais espirituais que decidiram investir na minha vida, que viram algo em mim que eu não conseguia ver, que eu não tinha maturidade suficiente de ver, o potencial que eu nem sabia que tinha, e me guiou nesse passo de crescer como líderes. E a minha fome de aprender com esses pais espirituais foi o que transformou, foi o veículo usado por Deus por transformar a minha vida a ser quem eu sou hoje. E é esse o nosso chamado como líderes para fazer na vida de muitos que Deus coloca no nosso meio. Porém, existe um preço a pagar se nós quisermos ser usados por Deus. Então, ser filhos não é qualquer um. Há certos atributos que é necessário se ver em pessoas que vão estar discipulando, ou junto com Deus, ver o Espírito trabalhando para formar esse caráter na vida dos filhos. Em Filipenses 3:10, Paulo expressa que ele fala: eu quero conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição, tendo participação em seus sofrimentos. Então, ser parte dessa contínua ação de Deus, de geração a geração, voltando os filhos dos pais a filhos, envolve o sofrimento. Então, há um preço a pagar. Deus quer edificar a sua igreja através de nós, mas ele busca certos atributos. Então, vamos passar um momento falando quais são esses atributos daqueles que Deus escolhe edificar a sua igreja através deles. Primeiro é o compromisso. Número 1, compromisso. Em Mateus 19:27, vimos que Pedro respondeu a Jesus: nós deixamos tudo para trás para segui-lo. Compromisso requer esse deixar tudo para trás para seguir a Cristo. Segundo, um outro atributo é a fidelidade. A fidelidade como um irmão. Provérbios 18:24 fala: quem tem muitos amigos pode chegar à ruína, mas existem amigos que são mais apegados que um irmão. E qual é a qualidade desse amigo mais apegado que um irmão? São amigos fiéis, de fidelidade. Outro atributo é ter um coração de guerreiro. Confiabilidade. Precisa ser alguém que é de confiança, que se possa confiar
cargos importantes ou até mesmo fatos da vida para caminhar um com o outro. Outro atributo é a consciência dessa posição como filhos, sendo cordeiro de Cristo. Romanos 8,17 diz: se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e cordeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participamos da sua glória. Então, se somos filhos, nós participamos do sofrimento e, eventualmente, da glória. Somos herdeiros, fazemos parte daquilo de que Deus tem. Um outro atributo, uma característica que vemos nesses filhos é a obediência radical. Outro é que são pessoas guiadas pelo Espírito Santo. Romanos 8,14 fala: porque todos os que são guiados pelo Espírito Santo são filhos de Deus. Se tornar criança no quesito da fé. Jesus, um versículo muito conhecido, disse que: eu lhe asseguro que, se vocês não se converterem e se tornarem como criança, jamais entrarão no reino do céu. Ele não está falando que nós devemos agir como criança, mas em nossa fé precisamos ter o mesmo senso de maravilhamento, o mesmo senso de estar crendo, surpreso, entusiasmo que as crianças têm com relação à nossa fé. Então precisamos ter esse se tornar como criança na fé. Essa vontade de aprender e de sugar tudo. O crescimento no papel de pai e mãe espiritual. Não somos só filhos, mas também a ideia de ser filhos é que filhos amadurecem e se tornam pais. Então precisamos também crescer espiritualmente para se tornar pais de outros. A capacidade de comer carne e não somente leite. Né? Pessoas que estamos levando a liderança, filhos na fé que estamos levando a liderança, devem chegar a esse nível já da habilidade de digerir carne e não leite, como se fala em 1 Coríntios 3, 1-3, que dependendo da fase que estamos na nossa fé, algumas coisas não são tão fáceis, né, de aceitar. Há muitos temas nos caminhos de Deus que requerem uma certa maturidade e um conhecimento de Deus maior para compreender os seus caminhos. Assuntos tipo sofrimento, ou porque algumas orações não são respondidas, ou assuntos com relação à salvação e perdição. Existem certos níveis que requerem uma certa maturidade e um conhecimento de Deus, não somente para aceitar, mas até mesmo para apreciar e caminhar nesses preceitos. Cristo sempre vai escolher edificar a sua casa com seus filhos, não com servos, mas com filhos. A criação, Romanos 8,17, diz que a criação aguarda o dia em que os servos de Deus se levantarão. Não. Fala, a criação aguarda o dia em que os filhos de Deus se levantarão e ocuparão o seu lugar. Então, nossa caminhada, nossa jornada em abraçar o nosso chamado para ser filho de Deus e levantar outros filhos espirituais que caminham conosco é muito importante, porque a criação aguarda que tomemos o nosso lugar. A criação não está aguardando servos, pessoas salariadas para fazer o trabalho, mas está agradando filhos que cuidam e que têm zelo pela casa de Deus, têm zelo pelas coisas de Deus. Na nossa caminhada com Deus, constantemente, continuamente, vamos encontrar testes e pesos, responsabilidades que é envolvido nesse processo de filiação espiritual. Nesse teste, as coisas que vão ser testadas é a nossa capacidade de suportar a pressão. Né? Como reagimos em meio à pressão? Essa é uma forma que possamos ver o nível de maturidade que estamos, ou a qualificação de filho. Né? Como respondemos diante da pressão? Defender a casa do pai é algo que pertence ao filho. Servos salariados ou mercenários, né? Pessoas que contratamos para fazer um trabalho, na conotação boa da palavra, foge quando o perigo vem. Né? Ele é contratado a fazer o seu trabalho quando vem um perigo, quando vem algo de ruim.
Não é meu problema, eles fogem, mas filhos correm para a batalha, filhos correm para se envolver. Então, há teste que passamos na nossa caminhada com Deus que vai mostrar ou afinar o nosso caráter para se tornarmos mais e mais, tomando o nosso lugar como filhos para a redenção da criação, como vimos em Romanos. Jesus expressa isso em João 10, 11 e 13, quando ele fala: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim como quando vê o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e o dispersa. Ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Então, a relação entre pais e filhos é muito além do que somente manter as responsabilidades. É uma relação de amor, de zelo, de juntos, de unidade, possuindo a visão que Deus nos dá. Um exemplo desse coração, eu vejo também em 1 Samuel 16, quando Davi viu o exército de Israel sendo atacado pelos filisteus e sendo atacado por Golias. Golias estava defamando o exército, estava debochando de Deus. E Davi, quando viu, não entendeu porque ninguém estava fazendo nada. Ele perguntou: nós vamos deixar esse incircunciso falar assim do nosso Deus? Então, o que levou a ele, mesmo como um menino de 16 anos, sem condições de usar uma armadura, a enfrentar, claro, primeiramente foi a confiança de Deus, mas também foi esse zelo pelo seu pai, esse zelo pelas coisas de Deus, que ele não vai deixar. Essa é uma atitude de liderança muito importante, que nós não podemos deixar o inimigo debochando do nosso Deus, debochando da casa do nosso pai. Temos que ter essa atitude de nos levantar e essa coragem para enfrentar o inimigo nessa situação. E é isso que constantemente em nossa liderança seremos testados e provados. Um exemplo pessoal na minha vida com relação à liderança e caminhando com outros líderes, eu trabalhei em uma base de treinamento missionária na Suíça e nessa época houve algo, eu vou tentar pular os detalhes entediantes da história, mas havia uma situação que uma lei mudou no país que afetou a nossa estrutura organizacional e requeria um trabalho muito intenso para nos alinhar, e se não nos alinhássemos, poderia causar grandes problemas para o ministério e muitos problemas para aqueles, principalmente estrangeiros que estavam lá, que a maioria dos missionários são estrangeiros, que estavam lá trabalhando no momento. E eu, apesar de não gostar muito de trabalhar com administração, eu tenho a capacidade de trabalhar com administração e na época eu era um dos poucos que tinha o conhecimento necessário e a capacidade. E meu primeiro instinto foi tentar ao máximo me esquivar desse problema e deixar esse problema de lado, não querer me envolver com isso, porque eu não queria fazer todo aquele trabalho. Mas a maneira que eu ia me distanciando do problema, eu sentia Deus confrontando o meu coração. Eu vi esse teste em meu próprio coração. E a pergunta: até que ponto você está querendo se distanciar? Até que ponto você não quer que esse seja o seu problema? Você vai deixar ao ponto do ministério sofrer? Vai deixar ao ponto do ministério talvez fechar, porque eles não estão se alinhando? Ou você vai deixar o seu líder sofrer sozinho? E meu coração se encheu com um zelo pelas coisas de Deus, pelo um zelo do ministério, que eu senti uma vontade e um desejo de querer ajudar. Então, algo que eu não gosto muito de fazer, algo que eu evito o máximo, né? Quem é que ama a administração? Não sei. Mas eu evito o máximo trabalhar com esse tipo de coisa, apesar de ter a capacidade, eu acabei sentindo um desejo de trabalhar com isso por causa desse zelo pela casa de Deus e por causa desse zelo pelo ministério que pertencia a Deus e também o amor ao meu líder na época, em querer servi-lo e ajudá-lo dessa forma. Então, isso é a dinâmica do coração entre pais e filhos, né? E esse zelo nos leva a fazer coisas que muitas vezes não desejamos, não gostamos de fazer. É importante entender, então, essa diferença entre servos, né, assalariados,
trabalhadores salariados, e filhos e filhas. Né? Então vamos fazer um pouco essa diferença. Filhos e filhas se importam com edificar a casa. Filhos e filhas usam a linguagem de família. Nós, nossa visão, nossa igreja, né, nosso objetivo. Eles abrem mão de seus direitos. Né? Eles não deixam, não se colocam diante do bem do todo. E às vezes requer que a gente abra mão dos nossos direitos. Filhos e filhas têm um senso saudável de pertencimento. Essa casa me pertence e eu pertenço a essa casa. Essa é a minha família. Eles demonstram contentamento. Quando há uma vitória ou algo que eles não estão envolvidos de forma direta, se regozijam da mesma forma, porque são parte da família. Uma vitória da família é a minha vitória. Eles honram a autoridade, representam bem a autoridade em que servem abaixo, compartilham seu coração, são abertos, são vulneráveis, são íntegros, aceitam correção com graça e buscam ser corrigidos. Tem aquele entendimento fundamental e básico de que todos estamos crescendo, que todos necessitamos edificar e ser edificados. Eles estão dispostos a servir seu pai ou mãe espiritual e também a visão da igreja, a visão da casa. Então essas são as características de filhos e filhas. Por outro lado, escravos ou trabalhadores assalariados, usando as palavras de Jesus, eles simplesmente servem na casa apenas enquanto receber algo em troca. É aquele, o que é que tem aí para mim? Né? Se eu beneficiar de alguma forma, eu faço. Se não, não é meu problema. Escravos ou servos usam uma linguagem que exclui, que separa. Né? Eles querem fazer isso. Os líderes querem fazer isso. Né? Eu, não. Nós, não. Eles querem fazer isso porque nós fizemos isso. Então essa separação de eles e nós não é uma boa expressão que expressa o coração de Deus de relação entre pais e filhos, relação de família. Defendem seus próprios direitos. Né? Eu tenho o direito a servir. Eu tenho um direito, tanto quanto fulano, de fazer a mesma coisa. E são rápidos em dizer, isso não é meu problema. Né? Jogar as mãos para cima e falar, não, se tiver outra aí para fazer, deixa ele fazer, porque não é meu problema. Então essas são as atitudes de servo. Parecem um pouco extremas, mas infelizmente há muito disso no corpo de Cristo. Infelizmente é algo que encontramos muito em nossas igrejas, em nossos ministérios, que deveria expressar mais a relação e a dinâmica de família. Filhos e filhas estão comprometidos a servir a causa de seus pais espirituais. Eles irão preservar mesmo quando as dificuldades vierem, porque a visão pertence também a eles. Eu acho que uma das coisas mais difíceis, ou um dos desafios que encontramos, é suportar a visão de outro, né? É caminhar pela visão de outro. Mas isso é um problema quando nos vemos como indivíduos e não como família. Se entendemos de que somos uma família, se entendemos que nossa relação é de pais e filhos, esse zelo pela casa de Deus, esse zelo pelo coração de Deus, vai nos orientar a ter um desejo de fazer a visão dos outros, a ter um desejo de fazer coisas que geralmente não gostamos, porque vem do coração. Então, como mudar isso? Tudo começa pelo coração. Tudo começa com esse entendimento de que somos família, de deixar e permitir que Deus venha fazer o que vemos em Malaquias. Voltar o coração dos filhos ao coração dos pais. E voltar o coração dos pais ao coração do filho. Na igreja pode existir filhos e servos, mas sejamos filhos. E vamos escolher a construir em nossa liderança com filhos. Observa ao nosso redor quem são os filhos, quem são aqueles que estão não só se engajando com o trabalho, mas que têm esse sentimento de pertencer, esse sentimento de estar junto, de carregar a visão. Assim que Deus quer construir a sua casa, e assim que Ele constrói a sua casa. Então deve ser a maneira como também devemos expressar esse princípio em nossas casas. Eu oro que, à medida que vamos daqui,
possamos continuar crescendo em ser pais espirituais, em ser filhos espirituais e participar dessa continuação de Deus, de juntar o coração da nova geração à antiga geração e vice-versa. O coração dos filhos voltado para os seus pais e o coração dos pais voltados para os seus filhos. Agora, em conclusão, eu gostaria de compartilhar um pouco do meu testemunho com relação a essa dinâmica de pais e filhos. Já falei um pouco disso antes, mas queria contar um pouco mais. Como vimos antes em Romanos 8,17, fala que a criação aguarda essa revelação dos filhos de Deus. E parte dessa revelação também é nós sendo revelados. Nós tendo a revelação de quem somos verdadeiramente nele. Muitos de nós viemos de lares onde pais não são perfeitos. E eu dou muito graças a Deus pelos meus pais, pela maneira que me criaram. Mas eu sempre, como adolescente, sentia que algo se faltava. E foram homens de Deus, como líderes que caminhei por muitos anos, que viram em mim o que eu não conseguia ver. Sabe que em liderança há dois tipos de líderes, aqueles que são ansiosos para liderar, aqueles que desejam liderança, mas há outros que são chamados. E eu fazia mais parte desse segundo grupo. Eu nunca me vi como líder, eu nunca me vi como alguém que era chamado a liderar. Eu tinha desejo de servir, tinha um desejo de fazer algo, e foi o meu líder no ministério onde eu trabalhei por muitos anos, que viu esse potencial em mim e me deu oportunidades de servir em diferentes áreas. Mas foi o seu tempo, a sua dedicação, o seu amor, o seu relacionamento comigo, em tentar me fazer não só aprender princípios como teoria, mas dialogar juntos e realmente ter essa relação de pai e filho, que me deu confiança de que talvez, de fato, ele via algo em mim que eu não conseguia ver antes. Então, eu, como criação de Deus, estava recebendo essa revelação do Filho de Deus tomando o seu próprio lugar. E quantos mais são os jovens desse dia, nesse tempo que estamos tão confusos, com tanto fluxo de informação acontecendo em nosso meio, com tanto nível de confusão, onde a verdade no nosso tempo sendo mais relativada do que foi nos últimos tempos, né? Que não existe o clamor de que não existe verdade absolutas. Há um clamor muito forte por pais espirituais. E nossa, assim como a minha vida precisou desse alguém para me ajudar a me encontrar em quem eu sou, há muitos dos filhos de Deus aguardando a nossa paternidade espiritual, aguardando o nosso desejo de levantá-los como filhos, para que a criação venha ser redimida de acordo com os propósitos de Deus. Então eu oro que, à medida que vamos estudar aqui, nossos olhos possam ser mais abertos, que possamos continuar a crescer como esse coração de filho nós mesmos, mas que possamos impactar e ver essa dinâmica que vemos em Malaquias, dos corações dos filhos voltado ao coração dos pais, e o coração dos pais voltando aos filhos, não só para criar unidade, mas para que toda a identidade de Jesus em todos os seus filhos possam vir à tona em plenitude, e assim vemos seus propósitos também sendo completos aqui na terra. Ora, que Deus te abençoe e que te guie, que te dê sabedoria e abra os seus olhos para ver quem são aqueles que eles têm colocado no seu caminho para investir nesse momento. Deus abençoe.